Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as ferramentas de padrão, começando pelo padrão espelhamento. O padrão espelhamento, ele tem por finalidade criar uma cópia de um objeto, fazendo com que esse objeto fique na posição inversa a que ele estava, justamente como um espelho tende a inverter a imagem que nele é refletida. Então, para que a gente possa utilizar esse recurso, nós podemos utilizar como plano de espelhamento uma das superfícies do objeto ou um dos planos que a gente tem no nosso desenho. Porém, muitas vezes nós não temos um plano disponível na posição que desejamos. Então, vamos começar mostrando como a gente pode criar um plano de referência para fazer esse recurso de espelhamento quando for necessário. Para criar um plano de referência, digamos que eu queira criar um plano paralelo a essa face aqui no meio desse objeto. Então, eu seleciono essa face e seleciono aqui o botão de criar um plano de referência. Clicando nesse botão, nós criamos o plano de referência exatamente coincidindo com essa superfície que eu selecionei. Porém, eu desejo que essa superfície ela fique um pouco mais aqui no meio dessa peça. Então, para isso, eu vou selecionar aqui na direção Z o quanto eu quero movimentar esse plano. Se essa minha barra tem 100 mm, a metade dela vai estar a 50 mm. Só que se esse 50 mm é deslocando para a esquerda, então ele vai ser negativo. Então eu vou colocar aqui menos 50. Uma vez que eu coloquei o valor, eu posso clicar no botão OK e esse meu plano já está criado. Agora, eu vou utilizar esse plano para fazer com que essa parte do objeto seja copiada de forma espelhada do lado direito. Então, dá para ver que essa função ela é bastante útil para que você possa espelhar peças que tenham lados simétricos. Então, nesse caso, eu vou selecionar ou uma das superfícies do objeto ou as funções ou a função que o objeto foi gerado aqui na minha lista de modelo. Uma vez selecionado, eu clico na minha funcionalidade de espelhado e inicio a função. Agora, eu também posso utilizar essa tela para selecionar mais objetos que eu queira espelhar ou remover objetos que eu queira espelhar. Basta que eu selecione aqui adicionar objetos e clique nos objetos para selecioná-los, ou clicar em remover e clique nos objetos que já estão selecionados para removê-los. Depois, eu vou clicar nessa caixa de diálogo aqui para selecionar qual é o plano que eu vou utilizar como espelho. Veja que por padrão ele utilizou aqui o plano YZ. Só que o plano YZ vai criar uma cópia do objeto aqui fora do meu desenho, fora da minha superfície que eu desejo. Não é isso que eu quero. Então eu vou selecionar aqui, selecionar a referência e vou clicar no plano que eu quero usar como espelhamento. Uma vez clicado nesse plano, aí eu vejo a cópia desse objeto aqui do lado oposto ao plano que eu desenhei. Uma vez estando correto, eu clico no botão e finalizo essa função. Agora, para que você possa retirar, esse plano, eu não posso simplesmente apagá-lo, porque se eu apagar esse plano, eu vou perder a referência de posição daquela minha cópia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse plano e clicar barra de espaço ou clicar nesse olhinho que tem ao lado do elemento. Então eu posso ocultá-lo caso eu não precise dele naquele momento. Porém, eu nunca posso apagar esse elemento. Bom, uma outra coisa é possível também fazer utilizando o padrão de espelhamento. Digamos que eu queira construir uma peça onde os dois lados dessa peça sejam igual, porém simétricos, ou seja, eu posso desenhar a metade de uma peça e espelhar o desenho para fazer a outra metade. Como por exemplo aqui, se essa minha barra fosse maior e aqui eu tenho desenhado a metade da barra, eu posso espelhar essa metade da barra para fazer a barra completa. Então, para fazer isso, eu vou selecionar todos os elementos que compõem a barra, no caso aqui o primeiro pad que faz essa base e o segundo pad com o Ctrl apertado, que é essa parte da setinha aqui de cima. Então, selecionando esses dois elementos, eu clico aqui na ferramenta de espelhado.
Uma vez clicado na ferramenta, eu venho aqui, ó, selecionar referência, seleciono a superfície da minha peça que vai fazer o centro entre uma parte e outra da peça. No caso aqui eu posso selecionar essa face. E aí quando eu seleciono essa face, eu obtenho a peça completa, com metade sendo feito pelo recurso normal e a outra metade espelhada. Uma vez tudo pronto, eu clico aqui no botão e finalizo o desenho. Bom pessoal, por hoje a gente encerra por aqui. Lembrando que temos atividades na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.